O ter existe para partilhar. O poder é para libertar. O saber é para salvar. O ter é para partilhar. É uma bênção. O poder é para libertar. É uma bênção. O saber é para salvar. É uma bênção. Como a primeira leitura do domingo passado, né? A tentação. Então, quem é o homem? O homem é filho de Deus e errou. Jesus agora, na transfiguração, vai mostrar, né, o que é o novo homem, né, que tem o rosto do Pai, que tem a glória, que tem o brilho, né, todo aquele sentido da transfiguração, né. Então, vamos lá. Eucaristia é o encontro de irmãos que caminham pela fé. Aí, gente, a primeira leitura de hoje, a maravilha, aquela história de Abraão, né? Para a posse das promessas de Deus. É com Abraão, gente, o pai da fé, né? E essas promessas de Deus cumpriram-se em Jesus, rei do ter, servo no poder e profeta no saber. Na celebração comunitária, prestamos atenção a este convite. Escutem o que meu filho amado diz. Essa é a voz do Pai, né, gente? Houve 3 revelações da divindade de Jesus. No dia do batismo, lá no Jordão. Na transfiguração. Foi na ressurreição, né? Então, essa voz do Pai falou aí, né? Este é meu filho, escutai. Então, a palavra escutar, gente, o escutar de Abraão, o nosso escutar, né? Você reza o que você quer, né? O que você precisa. Você não está escutando Deus. Você tem que rezar a voz, a palavra que sai da boca de Deus. Abraão rezou. Então, o primeiro tema, Gênesis, né? A origem do povo de Deus. Aí. A vocação de Abraão marca a origem do povo de Deus. Os capítulos iniciais lá é uma tentativa de reverter o processo da violência, né? Que foi lá no início da história humana com Adão e Eva, né? O crime de Caim também, a Torre de Babel, o nascimento de Sete, né? O surgimento de Noé, tudo dilúvio, né? Tudo aquilo, né? E agora o chamado de Abraão. Então é uma sequência de erros desde Adão e Eva, né? Agora em Abraão, né? A comunicação direta com Deus. Agora, como é que Deus foi aparecer para Abraão, né, gente? Foi... Tem muitas religiões que têm essa mesma ideia, mas faz parte, né? Isso aí eu acho que tem alguma coisa aqui. As tradições patriárquicas, né? Nesses capítulos aparece de forma as lendas cultuais, né? Narravam como um Deus tinha aparecido em algum lugar a um patriarca do clã. Lembra que naquela época não existia povo. Eram beduínos, era o clã, né? Que nem índio, né? Era o clã, pois é. Então, essas lendas cultuais narravam como Deus tinha aparecido. É uma indicação como os nômades, né, circulavam pela Palestina durante 2 milênios, 2000 anos. Eles andavam com essa ideia na cabeça que Deus apareceu para Abraão. Não. Então, por trás desses relatos bíblicos, gente, que não é história geográfica, né, jornalística, mas é uma teologia, né? Portanto, e Abraão, né, é um povo migrante. Os amorreus,
entre Mesopotâmia e o Egito, né, eles eram mais dominantes, dominadores. E o grande Abraão não conseguiu fixar-se na Mesopotâmia. Então essas convulsões sociais, né, já naquela época, então eles tinham que sair muito. Ficava aqui, era expulso, escorraçado. Luta, anda mais uns 200 quilômetros, se estabelece no lugar e vem gente lá e escorraça, manda, vamos embora, tem que andar para frente. 400 anos fazendo isso. Quem de nós vive 400 anos sem uma casa para morar? Lembrar que a raiz do nosso cristianismo está nele. Então os nossos patriarcas eram nômades, né? Abraão, Isaac, Jacó. Então eles sonhavam, gente, como você está andando sem casa, sem moradia, qual que é o sonho dela? Ter uma casa, ter uma terra para morar, trabalhar, claro. Quem está no deserto, o que ele sonha? Com o verde, né? Com as flores, o jardim, a água, né? Por isso tudo isso é retratado na Bíblia lá, gente. Então, para mostrar, né? Então, Abraão é a origem do povo de Deus. Ele é o primeiro responsável pelo projeto de Deus. O caminho se faz pela fé no Deus da promessa. Quando Deus fala, Abraão, vai, sai da tua terra, eu estarei contigo, etc, etc. Gente, e Abraão acreditou. O homem velho, a mulher dele velha, sem filho, e Deus fala para eles deixar Ur, lá na Mesopotâmia, Iraque, hoje, acreditar que Deus falou, mas aonde? O que é deixar a sua casa, deixar os seus costumes, né? Deixar a sua família, como se diz, né? Jesus também vai falar. Se você não for amar mais seu marido, sua mulher, seu filho, etc., mais do que a mim, não presta, não serve. Abraão é o primeiro, então, né? O homem da fé. Então, Abraão, Isaac e Jacó tinham seus sonhos e esperanças. O que era comum entre eles, o sonho, era a esperança de encontrar uma terra fértil e bem irrigada, né? Muita água, e possuir uma família forte. E Deus falou, Abraão, você vai ter família descendente como as estrelas do céu. O quê? A minha veia é estéril. Gente, olha a pedagogia de Deus. Deus vai formar um povo de um casal estéril. Do nada. Olha bem. Não é quem tem recurso que vai fazer o bem no mundo. Não é. Então, se uma família forte, numerosa, pois é. E aconteceu e está acontecendo até hoje isso, né? Então, o Deus aceite pelo grupo dos nômades, desses beduínos, né? O Deus que aceita vai potenciar, né, a concretização desse ideal. Por isso que o Abraão, né, é um valor modelo de fé, né? É o autor do Já Vista e pretende ensinar aos seus cidadãos a obediência cega as propostas de Deus, como foi Abraão. Então a ideia de que o povo nascido de Abraão será uma fonte de bênção para todas as nações. Então aqui está inaugurando a ideia que Israel realmente é o centro do mundo. Até hoje, gente, com todas as guerras lá, misérias, com todo o erro de Jerusalém, é o centro do mundo. Até hoje. E sempre será. Então a vocação é ser testemunha da salvação que Deus diante de todos os povos. Então não se trata de um privilégio concedido a Israel, mas uma responsabilidade. Quando a gente fala de nós, a Igreja Católica é a maior do mundo, sei lá o quê, a Igreja Católica é universal,
bom sentido, não é para privilégio nosso, não. Que o nosso batismo vai para o céu, não é para privilégio, é responsabilidade. Então, de Abraão, a gente aprender a lição, né? O que é ter fé? Despojar-se da sua terra, da sua segurança. Lembra que era a frasinha? É na insegurança que acontece a segurança. Olha, Abraão, gente, deixar tudo velho, ir para uma terra, acreditar que vai ter descendente, mas não tem nada, nem ele e ela, sem nada, acreditar, gente, num absurdo. Veja o que é fé. Religião, vocês sabem o que é religião, né? Essas crendices aí. Fé, meu filho, é projetar a obediência a Deus cegamente. Então, pega o teu filho e sacrifica. O que, Senhor? O Senhor não falou que ia ser pai de uma descendência? O único filho. E foi com a escrava ainda, né? Tem que sacrificar? Tá bom. Diante da doença, coloque você como Abraão. Dá um tranco em você mesmo. Senhor, eu estou com essa doença, é para morrer, eu estou feliz da vida, viu? O Senhor não vai arrancar a minha filiação do Senhor. Eu sou seu filho, sua filha, e eu estou firme aqui. Meu corpo pode arrebentar aqui, mas o Senhor não vai me arrebentar comigo, não. Esse acabou que é bom. Então a figura de Abraão, gente, ele mostra para nós, o homem não pode ficar instalado, comodista, né? Das suas seguranças, arriscar-se na novidade de Deus. Como é que Deus pode garantir uma coisa que não existe? É só Deus. Então a figura de Abraão, gente, ensina para nós, né? Ser homem desinstalado, né? Não ficar comodista, etc., né? Por detrás dessa história, a humanidade, Deus tem um projeto, gente, com toda a pobreza, com todo o tsunami na vida aí, né? O projeto de Deus não é o dinheiro, filho. Então, orientar-se é um desafio, né, gente? Hoje em dia é um desafio, né? É uma época difícil, mas não é uma época bonita. Pois é, os homens, né, podem ignorar o projeto de amor, de salvação, as orientações de Deus. Abraão não desacreditou, confiou, né? Então é um homem de esperança, é um homem que vai colaborar com Deus, gente. É isso que nós temos que aplicar para nós. Como é que você é um Abraão hoje aqui na sua comunidade? E o Evangelho, Jesus rei, servo e profeta, né? Você sabe a transfiguração, né? Diz o texto lá, gente, o episódio, 6 dias depois. Esse dado merece consideração. O evangelista está pensando na semana da criação, lembra? Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º, descansou. E no 6º dia, à tardezinha, ele criou o homem e a mulher. Esse dia, portanto, que era a semana da criação, né? Então Jesus vai mostrar agora, lembra o repouso, o final da criação, né? A transfiguração dele, a plena realização daquilo que Deus planejou para o ser humano. Então, gente, vai ser numa montanha, como foi a montanha das tentações, também agora na montanha, né? Ele vai brilhar como o sol, as suas roupas ficaram brancas. Quer dizer, o rosto, gente, significa, né, a imagem, o rosto de Deus. Por isso, com aquela voz do Pai, esse é meu filho, escutai-o, né? Os profetas, né, Elias e Moisés, né, a lei e os profetas. Portanto, todo o Antigo Testamento estava ali com Jesus. Portanto, é a nova